O segundo dia do terceiro seminário Big Data Brasil. Para quem não estava aqui ontem, esse seminário ele é produzido todos os anos, essa é a terceira edição, produzido pelo CRI, Centro de Referência em Inteligência Empresarial, da COPA, FRJ, coordenado pelo professor Marcos Cavalcante, que está aqui, vai falar para vocês hoje também, está na programação. Esse ano fizemos em parceria com o ODI Rio, que é um nó do Open Data Institute, um instituto que trabalha a cultura de dados abertos com sede em Londres. Eles estão construindo uma rede global em todo o mundo, são 30 nós hoje em todo o mundo, nós representamos um deles aqui no Rio de Janeiro, e também em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que cedeu o espaço, toda a infraestrutura para fazer esse evento, e todo o apoio também logístico, inclusive palestrando também. Ontem teve uma apresentação do projeto do Ministério Público em Mapas. Quem não estava aqui, dá uma olhada depois, lá fora, tem um computador que você pode olhar como é que funciona a ferramenta. Em breve, algumas semanas, segundo eles falaram ontem, vai estar disponível na internet para qualquer pessoa acessar, ter acesso aos dados que eles coletam e agregam e disponibilizam para o cidadão em formato de Open Data. E hoje temos outra palestra também do consultor jurídico do Ministério Público, falando sobre lei de acesso à informação. Essa lei que é uma lei tão importante, né, para o uso de dados abertos e para a transparência nas instituições, principalmente instituições públicas. A gente entende pouco como funciona, como ela pode empoderar o cidadão e como ela pode nos ajudar a aumentar essa cultura de open data. Porque a informação é apenas a informação, pode estar no papel. A lei de acesso à informação, ela apenas obriga que as instituições compartilhem a informação, mas isso está aumentando também a cultura open data. É mais fácil você compartilhar os dados do que compartilhar a informação sempre que solicitada. Então, a gente está sentindo essa lei como bastante poderosa, ajudando a alavancar essa cultura, e vamos ter uma palestra hoje sobre isso também, com esse consultor jurídico aqui do Ministério Público. Bom, vamos começar o dia de hoje com uma palestra. A gente acabou de ter as Olimpíadas do Rio de Janeiro, estamos agora vivenciando as Paralimpíadas. Quem tweetou durante as Olimpíadas, uma coisa comum, né? Todo mundo tuita sobre algum evento que está acontecendo, alguma coisa que está muito em voga. Se você tweetou, você corre o risco do seu tweet ter virado matéria-prima para o trabalho dessa dupla aqui. Eles trabalham no FISGRAF, o professor Luiz Velho é professor do INPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. A Júlia trabalha lá também, a Júlia Janela trabalha também no FISGRAF. E eles criaram uma visualização de dados sobre os tweets que foram feitos sobre a Olimpíada de 2016 e todos os trabalhos também que eles vão apresentar aqui para vocês. Então, gostaria de convidá-los a apresentar o trabalho. Muito obrigada. Aproveitem. Vamos passar as perguntas para o final. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sou o Luiz Velho, sou pesquisador do Laboratório de GRA, que é o laboratório que trabalha com matemática aplicada à computacional, pesquisando novas mídias. Então, essa palestra eu vou dividir em duas partes. Na verdade, a minha apresentação eu dividi em duas partes. E eu tenho a segunda parte que a Júlia vai falar. Eu vou falar mais ou menos uns 20 minutos, a Júlia também. Vai ser uma coisa bastante informal. Então, como ela falou, acho que é para poder gravar as perguntas e tal, com o microfone, vocês poderiam deixar todos os perguntas no final. Mas se alguém tiver quiser interromper no meio, uma coisa informal, vocês podem interromper e a gente discute na hora. Tá? Então, eu queria começar mostrando aqui a página do Laboratório de GRA. Isso é o nosso portal, visgra.br. Que na verdade tem todas as informações do laboratório, né? E a primeira coisa que eu queria fazer é falar um pouco da nossa, como é que a gente lida com dados, né? Porque no Laboratório de GRA nós fazemos pesquisa, né, que envolve síntese e análise de dados. Então, para isso a gente precisa lidar com bancos de dados de diversas naturezas, né? E a gente foi caminhando nessa direção. E o nosso trabalho, esse trabalho atual, que eu vou falar com mais detalhe sobre o Rio 2016, né, sobre as Olimpíadas, é um caminho natural nessa direção, a gente trabalhando com grandes volumes de dados, né, como se chama de Big Data. Né?
Então, mas já desde bastante tempo, se você chegar aqui nesse primeiro link, na verdade esses links aqui tem tudo sobre o laboratório, quem tiver mais curiosidade pode olhar isso depois. Mas esse primeiro aqui tem Visgraph Database, então vocês olharem aqui, na verdade tem várias coisas, né? E as Olimpíadas vão entrar aqui depois, vai ser um link que a gente vai colocar exatamente para disponibilizar os dados para tanto pesquisadores quanto público em geral, de uma maneira diferente como a gente mostrou durante as Olimpíadas e vai explicar para vocês aqui. Né? Então, se for olhado aqui desde essa parte fácil, de modelos 3D e mockup, na verdade, esses aqui são projetos que a gente fez, em que a gente, por exemplo, esse de modelos 3D, a gente trabalha com, como eu falei, análise e síntese de dados. Então, isso aqui a gente, por exemplo, esse Clay Girls aqui é uma coleção, né, são obras de arte do Museu Folclore, né, que a gente digitalizou, criou uma exposição virtual e atualmente aqui você tem um modelo e você pode pegar esse modelo e usar para fazer outras coisas, né? A gente usou para os nossos projetos, mas a gente disponibilizou depois isso para outras pessoas, né? Aqui, na verdade, são modelos genéricos, né, de vários tipos. Né? Aqui, por exemplo, a gente começou a fazer um estudo de faces, né? E aí, desse projeto aqui surgiu esse outro banco de dados, chama de faces, que aí é para estudar, isso aqui é muito legal, né? Para estudar expressões, né? E fazer análise de expressões. Então aqui a gente criou um banco de dados enorme que tem um modelo 3D e um modelo 2D das pessoas com várias expressões importantes que correspondem às emoções, né? Então, que são, por exemplo, várias pessoas, cada pessoa aqui tem todas as emoções aqui de tristeza, alegria, etc. Mas não é só a imagem, aqui você tem a imagem no modelo 3D, né? E isso é usado em várias pesquisas que a gente fez, né? Bastante sofisticadas, mas hoje está disponível para toda a comunidade, né? Continuar pesquisas nessa linha, né? Só finalizando aqui, esse último aqui, a gente vem trabalhando numa área que... Pode deixar isso? Que a gente chama de animação e movimento capturado. Então, essencialmente, tem sensores, vários tipos de sensores que capturam o movimento humano, né? E usado para várias finalidades. A gente vem trabalhando nisso aqui desde 1996. Esse primeiro projeto aqui, né, que tem o Homem Vitruviano, né? Esse começou em 1996. E tem projetos bem recentes. O que tem aqui, essencialmente, é o registro do movimento de pessoas em vários tipos de situação, inclusive dança, né? É uma área que a gente trabalhou muito, coreografia e dança. Então, só para dar uma noção para vocês, um projeto interessante que a gente fez é esse projeto Tango. Isso aqui, está vendo os dados RAW? Isso aqui é um arquivo que tem o movimento de dança de 2 dançarinos que fizeram uma dança de tango, que é uma coisa difícil de fazer, tem toda uma coreografia especial e fez parte de um trabalho de mestrado de design e dança lá na UFRJ. E aí, se vocês olharem aqui, vou colocar para vocês aqui rapidinho, só para... não sei se vai sair o áudio aqui. La máquina banquera. La máquina banquera. Banquera. Então, quem tiver mais curiosidade pode ver a peça inteira, a sessão do site depois. Mas assim, são tipos de dados que tradicionalmente a gente vai colocando, né? Isso é mantido lá no INPA, vai ficar permanentemente
né, tanto para o nosso uso quanto para o uso todo da comunidade, como ele falou, são dados abertos, né? A gente usa padrões abertos, né? Então, quem quiser reproduzir essa animação, né, em 3D, a gente tem o movimento da pessoa em 3D, né? E dá para fazer um outro filme diferente com outras coisas, né? Então, agora eu queria voltar e só mais uma coisa, quer dizer, além disso, a gente tem dados tradicionais, que são aqui todas as nossas publicações, desde que a gente começou o laboratório tem mais de 20 anos, né? Tudo artigos e palestras, né? Inclusive os slides dessa palestra vão entrar aí depois desse banco de dados, né? Livros, né? No INPA a gente dá curso de mestrado e doutorado. O INPA não é uma universidade, é um instituto de pesquisa, então a gente tem mestrado e doutorado. Aqui tem todas as teses de mestrado e doutorado do laboratório de gráfico, né? E a gente tem esse banco de dados de vídeo que é muito legal, tudo que a gente fez a gente colocou em vídeo. Então aqui tem um acervo de vídeo enorme também, que é todo indexado, você pode procurar aqui e achar o vídeo por tema, por autor, etc. Né? Então são dois tipos de banco de dados que a gente tem lá no Desgrafo, né? Um associado com pesquisa e outro material que a gente produz. E agora a gente está caminhando para uma outra coisa que é exatamente lidar com Big Data, com grandes volumes de dados e análise desses dados. E aí, nesse sentido, entra esse projeto, que é o Observatório 2016, do Jovem Olímpico. E aqui eu queria só começar dando uma visão geral do que é o projeto, né? Então, esse projeto ele começou lá no INPA, no começo desse ano, e um pouco o caminho natural das nossas pesquisas nessa área de análise de grandes bancos de dados, e também por inspiração da Júlia, que a Júlia trabalha com visualização de dados, está fazendo doutorado em visualização de dados, e a gente pensou, bom, tem as Olimpíadas aí, então é uma oportunidade muito grande da gente integrar, né, pesquisa com uma atitude, uma atividade social e política, né? Então, e poder disponibilizar isso para a comunidade, porque tem sempre essa coisa, né, do cientista ficar trabalhando, né, na sua redoma de vidro, né, e não ter ligação com a sociedade. A gente achou que era uma boa oportunidade de fazer essa ligação, né? Então o projeto tem essa finalidade de combinar pesquisa com desenvolvimento e disponibilidade para a sociedade. A gente fez um planejamento, a gente tinha que aprender com o processo. A Júlia vai falar um pouco mais disso, mas aqui, assim, na verdade, desde março a gente começou a lançar um portal, que é aquele portal que eu mostrei para vocês. Eu mostrei a versão atual do portal, né? Mas a gente começou a colocar esse portal com coisas diferentes, à medida que a gente ia coletando os dados e evoluindo as visualizações. Então você vai ter a versão 0, 1, 2, que é a versão que foi para... a gente, na verdade, está na versão 3 agora, que a gente vai falar um pouquinho, né? Então essa versão 2 foi a versão durante as Olimpíadas, né? E isso foi um processo muito natural e interessante de tanto aprender como lidar, como analisar esses grandes bancos de dados, entender o processo social das Olimpíadas, né? E, ao mesmo tempo, disponibilizar isso. A Júlia vai falar bastante mais disso. O que eu quero concentrar agora é nessa parte aqui, que é a parte mais técnica. Eu prometo que eu vou falar a parte mais técnica de um jeito bem suave, assim, para, na verdade, mostrar o que implica em você trabalhar com isso. Quer dizer, o que é a ligação da tecnologia de informação com a aplicação e um propósito, né, em projetos, né? E, finalmente, quer dizer, tem essa parte aqui que é o futuro, né? A gente, na verdade, como eu falei, esses dados vão ficar permanentemente lá no INPA disponíveis, e a gente vai montar um esquema todo especial de disponibilizar isso para outros pesquisadores, né? Isso eu vou falar menos e a gente pode depois, no final, discutir um pouco mais isso, né? Então, aqui a página, a Júlia vai falar isso, eu não vou entrar em muito detalhe, mas isso aqui tem todas as visualizações. Só queria dar um pouquinho, assim, mostrar a equipe do projeto, né? Então, isso aqui sou eu, a Júlia, tem o Djalma, o Bruno e o Juliano. Então, essa equipe é uma equipe multidisciplinar que envolve cientistas, matemáticos, designers e especialistas em ciência da computação, né? E todos eles ligados à área acadêmica. Quer dizer, a Júlia e o Juliano estão fazendo doutorado
né, ligados com essa área de comunicação e design. O Djalma e o Bruno estão fazendo mestrado nessa área de redes e bancos de dados, e eu sou coordenador do projeto e tenho uma formação multidisciplinar. Né? Depois a Júlia vai falar mais de tudo aqui do projeto. Eu queria agora passar para essa apresentação aqui do Note e falar um pouco da parte do processo todo de tecnologia da informação. Então, a minha primeira parte vai ser isso. O que eu vou mostrar aqui é esse processo que vai desde a coleta de dados até a visualização. Então, a gente coletou dados das redes sociais, principalmente do Twitter, mas não só do Twitter, Instagram, Google e outros. Né? E aí tem toda uma modelagem de dados, e isso foi uma das coisas mais importantes do projeto. Eu acho que é o que difere o nosso trabalho de outros grupos, onde, na realidade, a gente faz um trabalho que é como se fosse um trabalho de análise estatística, como, por exemplo, institutos como o IBOP, né, a gente agora está na fase de eleições. Quando você vai fazer uma projeção sobre as eleições, você não vai perguntar para todo brasileiro como é que ele vai votar. Você tem um jeito de coletar os dados para pegar o dado certo. Né? Então, a gente fez toda essa análise dentro dos nossos propósitos desse projeto. E aí tem um jeito de como é que você vai armazenar esse dado para depois poder utilizar ele de maneira efetiva, dentro do projeto. E aí tem toda uma coisa especial que a gente fez aqui. E a gente usou técnicas muito sofisticadas de tecnologia de informação, na verdade avançando a tecnologia, né, nessa área. Né? E muito baseado em soluções open source, soluções abertas e tal. Né? E por isso até que a gente conseguiu todo esse sucesso. Né? A gente conseguiu exatamente fazer tudo que a gente planejou. Então, a gente está impressionado com isso. Normalmente você consegue fazer, no melhor dos casos, 90%, a gente fez 100% do que a gente planejou. E aí, assim, a gente fez exatamente um planejamento que foi, na verdade, sendo desenvolvido ao longo desse processo, desde o começo do ano até agora, de estruturar o software de um jeito que facilitasse a visualização e desse uma visualização bastante efetiva. Né? Que seria, na verdade, para a gente poder ver os dados, né? E, ao mesmo tempo, compartilhado com a sociedade para poder ver isso antes e durante os Jogos Olímpicos. Né? A Júlia vai falar bem disso, eu vou falar dessas partes aqui. Okay? Então, essa primeira parte de coleta de dados, como é que ela é feita? Na realidade, a gente explora uma coisa que tem atualmente, que é um padrão aberto, que todas as grandes empresas, Twitter, Google, tem uma API. Né? API é um protocolo, né, de interface para aplicações. Né? E essa API, na verdade, a maioria deles tem isso. Em particular, o Twitter tem isso muito bem feito. Né? Ele tem dois tipos de maneira de você pegar os dados. Quer dizer, você tem o que a gente chama de queries, né, de consultas, né, REST e streaming. Então, essas consultas, você essencialmente faz uma pergunta lá para o servidor do Twitter, diz, me dá os dados que tem a ver com tal coisa, ele te dá aquele dado. Né? Esse streaming é diferente. Esse streaming você faz uma conexão e diz, olha, eu estou interessado em tudo que tem a ver com isso, assim, e tal, você dá toda uma configuração e ele vai te mandando ali permanentemente, vai pingando ali, tá? É como se ele ligasse uma torneira de dados, um tubo de dados, né? E vai passando a água lá que você usa. Né? Isso tudo a gente fez controlado com scripts, que é numa linguagem de programação Python. Então você tem assim, e a gente fez o seguinte, quer dizer, a gente tem essa parte que é uma consulta contínua via streaming, e essa parte que é uma consulta por dia, fazendo essas perguntas para várias coisas das categorias que a gente programou. Isso vai para um banco de dados que a gente chamou de banco de dados bruto. Né? Então, esse banco de dados bruto ele foi modelado, né, segundo o que a gente assim, programou aqui, né, para pegar os dados do Twitter. Então, a gente, na verdade, como é que a gente pega os dados do Twitter? Né? O Twitter ele tem algumas coisas que você pode usar exatamente para fazer essa modelagem de dados. Por exemplo, o Twitter tem a coisa mais importante que é o hashtag, né, que é o assunto e tal. Então a gente pesquisou quais são os hashtags importantes, etc. Tem usuário, aí vocês, usuários, tem tipos de usuário, tem usuário institucional, etc., tem usuário comum. Né? E tem o próprio texto do Twitter e tem outras coisas. Então a gente procurou criar essas categorias. Aqui dá um exemplo das categorias que a gente usou, a Júlia vai falar mais sobre isso. Mas, assim,
essencialmente o que acontece é que a gente consulta o Twitter continuamente e diariamente, pega esses dados nessas categorias e coloca no banco de dados. E esse banco de dados é uma coisa interessante, porque, na verdade, a gente tem dois bancos de dados. A gente tem um banco de dados bruto, que é o dado como vem no Twitter. E a gente pega tudo que o Twitter manda. Né? Só que o que interessa para a gente são alguns aspectos. Então, a gente tem o nosso banco de dados do projeto, onde a gente faz alguma análise em cima dos dados do Twitter e coloca mais dados, que seriam metadados, propriamente de análise. Né? Então, o que acontece é que tem uma estratificação em dois níveis distintos. Quer dizer, você tem um script aqui que vai, uma vez que os dados estão no banco de dados, ele vai olhar aqui e aí vai fazer uma análise e botar as coisas que interessam nesse banco de dados que a gente vai usar efetivamente. Inclusive, por exemplo, a coisa de imagem, né? Quando você pega o Twitter que tem, por exemplo, um vídeo, tem uma foto, a gente, nesse banco de dados bruto, não tem essas imagens. Quando a gente faz análise, a gente pega as imagens que interessam aí e coloca no outro banco de dados. Então, isso é tudo uma coisa que foi feita para flexibilizar e dar mais poder aí para o nosso projeto. Né? Então, como é que é a arquitetura do software? Uma vez que você tem aqui, nesse banco de dados do projeto, tem as informações que interessam a gente, que já foram estruturadas, né, do jeito que a gente está querendo analisar, que foi analisado dentro dos propósitos do projeto, a gente vai querer visualizar o resultado dessas análises. E aí tem um negócio nessa arquitetura de software muito interessante, que é o seguinte, efetivamente o que acontece é que você tem essa estrutura, que é uma estrutura que a gente chama de cliente-servidor. Você, quando está com o seu celular ou com o seu notebook, né, você está se conectando pela internet com algum lugar que é um servidor. Então, o seu celular, o seu notebook é um cliente de um portal, né, que ele tem um servidor ali, e esse servidor é que acessa o banco de dados, né, que está para cá. Né? Então, o que a gente fez, a gente criou um ambiente onde tem uma porção de coisas que acontecem no servidor, uma porção de coisas que acontecem no cliente, e é muito dinâmico. E para isso a gente usou essa plataforma, que são dois projetos de open source, que é o Django e o Mezzanine, né, que também o Django é tudo baseado em Python, que é uma linguagem bastante poderosa, e aí muita coisa é processada no servidor de acordo com o que a pessoa que está visualizando pediu, né, de uma certa visualização, etc. Mas tem muita coisa de interação que você precisa fazer muito rápido, que é toda programada no cliente. Aí no cliente a gente usa HTML5, JavaScript, CSS, aí tem coisas gráficas, etc. Né? E aí depois, quer dizer, o que acontece é que o resultado que o usuário está vendo no cliente, né, vão ser várias visualizações, né, que são baseadas em uma série de frameworks de visualização específicos, a maioria deles todos open source, e a base desses frameworks é um padrão que chama P3, que é para uma parte gráfica em HTML5, né? E aí a ideia é que a gente vai visualizar aspectos diferentes, né, do que acontece nas Olimpíadas, e a gente pensou o seguinte, quer dizer, qual é o propósito desse projeto? Além da gente entender o que aconteceu durante as Olimpíadas, né, e além da gente estar fazendo pesquisa nessa área de banco de dados dominar, né, e desenvolver mais essa tecnologia de informação nessa área, né, de Big Data, né, quer dizer, a gente quer ter uma coisa que seja bacana artisticamente, né, que seja útil para a população. Então a gente criou essas visualizações com esse propósito. Né, e aí tem toda uma questão que eu falei, a interação com os dados, né, feita daquela maneira, onde tem uma parte que já foi analisada no servidor e uma parte que é o usuário que vai olhar ali e tirar suas próprias conclusões. E a gente investiu muito nisso, então, agora, e é a parte exatamente de design, tanto do design do projeto, quanto do design propriamente dito, né, da coisa. Então, agora eu vou passar para a Júlia, que vai falar dessa parte do design, né, e acho que eu cumpri meus 20 minutos certinho.
Bom dia, gente. Eu sou a Júlia, eu sou assistente de pesquisa no Graf, onde eu estou desde setembro do ano passado, e também sou doutoranda em Design e Tecnologia na UERJ. Eu queria falar agora um pouco sobre o processo criativo e metodológico que está por trás do desenvolvimento das visualizações e da própria interface do portal. Como o Luiz mostrou, a gente não se baseou em nenhuma metodologia, digamos, existente para desenvolver o projeto, né? A gente meio que fez uma metodologia adaptada para os nossos interesses de pesquisa, que no caso era observar o debate sobre as Olimpíadas de uma forma bastante abrangente, né? Contemplando vários pontos de vista que as pessoas estavam compartilhando sobre as Olimpíadas e os diversos grupos de pessoas que estavam falando sobre os Jogos. Esse quadro ele resume um pouco o nosso processo de trabalho, que foi bastante interativo, né? Porque a gente estava interessado em aprender com o processo de criação. Então, a gente tem 4 versões desse portal, do portal OO, e em cada uma dessas versões, a gente foi desenvolvendo novas visualizações e aprimorando as mais antigas. E, de alguma forma, em cada versão do portal, a gente tentou olhar com lentes diferentes o debate que estava sendo criado nas mídias sociais, né, basicamente do Twitter. Então, na versão 0, lá no início, em março, quando a gente ainda estava entendendo a interface do Twitter e aprendendo a coletar os dados pela API, a gente começou a olhar o debate com uma lente bem fechada. Então, a gente focou no que os usuários que a gente identificou como uma mídia oficial, o que eles estavam falando. E uma outra questão é que a gente teve uma visão temporal estática. Então, na nossa interface, em março, a gente mostrava as coisas de um ponto de vista como se fosse um snapshot do momento. Então, o usuário que entrasse no nosso portal ia ver o que estava sendo falado naquele momento. Ele não poderia controlar as coisas para voltar e nem ver à frente. Aí, no segundo momento, a gente abriu um pouco as lentes para olhar, além da mídia oficial, o que as pessoas estão falando de uma maneira crítica, justamente para poder contrastar o oficial com o crítico. E ver esse debate do ponto de vista mais polemizado e mais heterogêneo. E também a gente começou a olhar do ponto de vista temporal, porque o debate, além dele ser polêmico, dele ser complexo, ele varia no tempo. Então, o que está sendo falado hoje não necessariamente estava sendo falado ontem. Isso vai mudando conforme o tempo. Aí, a versão 2 do site, a gente procurou ir nessas 2 frentes de trabalho, de ir pensando mais nos temas e sempre pensando na questão do tempo. Então, a gente já estava com a contagem regressiva dos jogos, isso era lá em maio, e estava tendo o tour da tocha, os bastidores, o que está acontecendo, a questão do doping, de alguns atletas, a questão da zika. Então, vários temas que estavam permeando o assunto, tudo que um mega evento esportivo pode proporcionar, né? E aí a gente sempre pensando em novas visualizações. E agora a gente se considera na versão 3.0 do portal. Depois acho que o Luiz vai falar um pouco sobre os nossos trabalhos futuros e as ideias que a gente tem para frente. E eu vou mostrar um pouquinho, eu escolhi 3 visualizações para mostrar um pouco do processo criativo, e que são essas que estão sublinhadas em vermelho. E eu escolhi essas 3 porque elas foram pensadas em momentos diferentes, mas de alguma forma elas têm elas derivam de uma mesma ideia, que foi pensar a unidade textual dos tweets e reestruturar, reorganizar esses textos, de uma forma a perceber grupos de associação. Então, a gente quis pensar uma nova estruturação para os tweets e uma nova forma de apresentar isso visualmente. Então, para eu falar sobre o painel de tweets, que é uma das nossas visualizações, eu vou mostrar agora como que é a interface do Twitter. Eu acredito
porque a maioria de vocês já devem ter aberto o Twitter e ter algum conhecimento, mas como ele funciona né, no tipo de navegação? A gente tem esse mural aqui, que é um mural de feeds dos seguidores que você tem, né, no seu perfil, quem são seus amigos, quem você segue, e a navegação dele é extremamente horizontal, né? Então funciona nessa lógica de o que está mais em cima é mais recente, o que está mais embaixo é mais antigo. E é uma interface que não facilita muito essa compreensão temporal das coisas. Você tem que fazer um scroll muito longo para ver o que estava sendo falado antes, por exemplo. E também a identificação de grupos temáticos não é muito fácil. Não é uma interface pensada para você dividir as coisas por tema. Você até pode criar listas, né? O Twitter tem essas ferramentas de lista em que você pode juntar usuários que você acredita que estão falando sobre o mesmo tema, mas só usuários, por exemplo, você não pode criar uma lista de hashtags. Tem essa ferramenta de curadoria do Twitter que se chama Moments, em que eles fazem diariamente uma seleção de temas que eles acham que estão repercutindo nas redes, mas é uma curadoria deles. E tem até o sistema de busca avançada, né? Que essa interface seria possível você filtrar ali os temas que você quer ver, as hashtags, e até o período, né, que você está querendo filtrar, mas novamente, isso vai resultar nesse tipo de interface em que os módulos do tweet são muito grandes, então aqui a gente está vendo só 3 tweets, até porque atualmente a interface do Twitter tem tido mais imagem, né? As pessoas estão tweetando com mais imagem, tem anúncio, enfim, fica difícil você ter um panorama rapidamente do que está sendo falado. Então, isso aqui é a nossa visualização painel de tweets, que a gente procurou mostrar o que as pessoas estão tweetando sobre a Rio 2016. E a gente explorou a questão do controlador de tempo, então você rapidamente pode avançar ou voltar no dia que você está querendo consultar. A questão das categorias, então a gente pensou em 4 categorias em que a gente poderia dividir, então isso desde a coleta de dados, né? Então isso tem uma questão de modelagem, como a gente pode dividir esses tweets. Então a gente dividiu em tocha, tudo que fala sobre o tour da tocha, o que a mídia crítica está falando, eu vou voltar mais aqui, o que a gente identificou como os usuários oficiais, e aqui mais genérico, tudo que teria o hashtag Rio 2016 ou o usuário @ do Rio 2016. E aqui a gente explorou totalmente uma desconstrução da maneira de se apresentar os tweets, né? Então a gente teve uma licença poética, um pouco de trabalhar com as cores das Olimpíadas, e a gente está focando somente nos textos dos tweets, sem botar as imagens, os usuários, os metadados de data, por exemplo. E a gente explora essas microestruturas, né, do tweet, que são principalmente as menções, as hashtags e os links. E na nossa interface isso é clicável. Então o usuário clicando nesses hashtags, por exemplo, ele vai voltar para a interface do Twitter, para explorar o que está sendo falado sobre aquela hashtag. Então, eu falei que eu ia voltar na questão das categorias. Isso é um exemplo de agrupamento. Então, a gente identificou 27 usuários oficiais que estavam tweetando oficialmente para Rio 2016. E isso era visível na categoria oficial. A questão das hashtags críticas, ela foi construída lentamente durante o processo, então a gente começou com algumas, identificou algumas, e diferentemente não foi, né, pelos usuários, a gente agrupou por hashtag, né, porque não existe um usuário crítico, são as pessoas que estão tweetando ao redor do mundo, principalmente no Brasil, mas que eles são agrupados pelas hashtags que eles usam. E aqui as hashtags da tocha também, que definiam, a gente classificou como durante o trajeto da tocha no Brasil. Mais especificamente, das hashtags críticas, acho que agora aqui está pequenininho, não vai dar para ver, mas eu comecei a perceber que a gente poderia criar subcategorias de críticas.
Então, essa primeira coluna era totalmente de oposição, assim, não vai ter Olimpíada, não vai ter tocha, completamente uma negação à realização das Olimpíadas. Apague a tocha. Aqui, uma de depreciação, ressaltando os problemas, né, das Olimpíadas, não tanto uma oposição, mas, por exemplo, os problemas, Rio 2016 problemas, enfim. E aqui uma categoria de resistência, que não tanto uma oposição, era mais uma questão de reação e de pedido para que as autoridades olhassem também questões sociais, enfim. Então, hashtags como legado para quem, Olimpíadas para quem. E dentro da questão da resistência, existem vários temas que estavam sendo colocados, né, como as emoções, a questão da UERJ, do sucateamento da UERJ, a questão da ciclovia que desabou durante as Olimpíadas, aqui é o caso da onça Juma, que foi abatida e foi trending topics no Twitter na época. Então, agora passando para outra visualização, né? Isso foi pensado lá no nosso primeiro ciclo do portal. E aí, a visualização controvérsias, né, o olhares controversos, foi um desdobramento dessa ideia de contrastar a mídia oficial com a mídia crítica. Só que agora a gente começou a olhar principalmente para as hashtags, né? Antes a gente estava mostrando os tweets inteiros e agora a ideia era contrastar essas hashtags lado a lado. Então, eu esbocei essa ideia, né, de que as hashtags seriam mostradas no campo como uma nuvem de palavras e o tamanho das hashtags seria proporcional à incidência dessas palavras no nosso banco de dados e seria possível clicar nelas para ver a variação no tempo. Exatamente. E como já se tratava de uma visualização um pouco mais sofisticada, a gente precisou buscar frameworks e bibliotecas que permitissem a gente implementar isso no nosso site. Então, a gente procurou principalmente nas bibliotecas de D3, que o Luiz falou, e a gente encontrou uma que tinha um layout e uma funcionalidade parecidas com o que a gente estava procurando fazer. Então, eu descobri essa biblioteca e adaptei aquela ideia do primeiro esboço para essa biblioteca. E, finalmente, esse é o layout, esse é a visualização implementada no nosso portal. Então, aqui a gente tem mídia oficial em azul e mídia crítica em rosa. Elas são colocadas nessa nuvem de palavras, com o mesmo equilíbrio, né? Então, a gente também fez uma curadoria do que a gente queria mostrar. E aí é possível clicar nessas hashtags e visualizar nesse gráfico a variação delas no tempo. E agora a última visualização vem com aquela ideia de começar a pensar os temas e os bastidores das Olimpíadas, né? Porque a gente podia esmiuçar mais essa questão de críticas para os temas e para os múltiplos assuntos que a realização das Olimpíadas promovem. Então, isso também faltam um mês mais ou menos para o início das Olimpíadas, e a ideia era continuar monitorando, quase assim, realmente uma investigação mais qualitativa, né? O que a mídia está falando, o que as redes sociais estão falando, identificar esses temas e pensar uma nova visualização. Então, a gente tem essa página no nosso site que explica em torno de 25 temas que a gente identificou. Então, a gente tem aqui a questão da abertura das Olimpíadas, que foi muito comentada, questões relacionadas a um possível boicote, a calamidade pública, que foi quando o nosso vice-governador decretou calamidade pública, faltando alguns dias para o início das Olimpíadas, isso repercutiu. Isso aqui é uma iniciativa que aconteceu durante o revezamento da tocha olímpica e visava o empoderamento feminino, quando a Maria da Penha carregou a tocha olímpica, também repercutiu positivamente nas redes. E para cada um desses temas, a gente precisou construir uma biblioteca de termos
expressões ou hashtags que identificassem esses temas. Então, foi um trabalho de identificar esses termos e as variações desses termos para filtrar isso no nosso banco de dados e implementar essa última visualização. Então, a ideia é que essas faixas que compõem esses movimentos oscilatórios representam, cada faixa representa um tema. Então, aqui a gente está no dia 4 de julho, por exemplo, a gente pode ver que tinha uma grande diversidade de coisas sendo faladas nesse dia. Por exemplo, o refugiado é o tema da equipe de refugiados, que repercutiu também bastante durante os Jogos. Foi a primeira Olimpíada que teve essa equipe de refugiados. Como eu disse, também teve a questão da Zika, do doping, aqui a questão da mobilidade urbana, né, com o VLT sendo inaugurado, o metrô linha 4, enfim. Então é possível navegar, como eu disse, no tempo e ver a variação desses temas ao longo desse período pré-olímpico, né? A gente vai aqui de maio a julho. E é isso. Não sei se o Luiz quer falar um pouco mais sobre a interface do portal. Na verdade, eu acho que a gente pode fazer agora é abrir para perguntas, né? Eu só queria aqui dar uma visão bem geral do portal, né? Mostrar coisas que a gente tem lá, além Então, isso aqui é o portal, tá? Isso aqui esse banner inicial dele que resume o que tem qual é o projeto. E aqui é a versão 3.0, como a Júlia falou, né, que tem exatamente 9 visualizações específicas, né? Por exemplo, aquela que ela falou dos olhares controversos, é essa aqui, né? Então você pode interagir diretamente, aqui está carregando os dados, né? Vou passar aqui para outra que eu carrego. E aí, por exemplo, essa aqui é interessante que a Júlia não mostrou, que ela faz uma relação bem interessante entre, eu não sei se a internet aqui está funcionando bem ou não, talvez seja algum problema de lentidão na internet, que a gente não estava usando, mas de qualquer maneira, quer dizer, cada uma dessas visualizações aqui, né, quer dizer, mostra um aspecto. A Júlia destacou, né, essa aqui do painel de tweets, o monitor de temas e o olhares controversos. Então, essas 3 aqui de cima foram muito usadas durante as Olimpíadas, porque essencialmente aqui tinha, né, todas as modalidades olímpicas e tweets das modalidades olímpicas, né? Está demorando, acho que a rede não está funcionando aqui nesse momento. Depois, quando a gente estiver conversando, eu vejo se melhora. Aí aqui tem relações de países com esportes, e aqui tem coisas sobre os atletas. Isso foi a última coisa que a gente fez. E aqui tem uma parte que é meio atemporal, porque tem o Tour da Tocha, que aconteceu antes, tem essa análise de emoção, né, durante as Olimpíadas, e essa parte da galeria de imagens que é parecida com tweets. Quer dizer, a Júlia falou dos tweets que a gente não mostra a imagem aqui, e a gente deixou para mostrar as imagens separadas aqui, que é um outro jeito de visualizar. Tá, ok? Quer dizer, então eu queria abrir para perguntas e depois a gente pode... vocês podem também, né, aqui em casa, investir com as coisas. Obrigada, senhora. Obrigada, Luiz e a Júlia. É um projeto bem interessante. A primeira vez que eu vi, eu fiquei bem encantada com o projeto. Naveguei bastante. Infelizmente não funcionou aqui, né? Mas chega em casa depois, eu aconselho que vocês olhem. Enquanto a gente prepara o microfone aí, já deve ter bastante pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Isso aí já teve algum desdobramento para jornalismo de dados? Alguém já procurou vocês para saber um pouco mais, usar essas informações para divulgar, né, a história da Olimpíada de outra maneira, com outro olhar? Na realidade, assim, eu estou trocando aqui, na verdade, para o meu Wi-Fi particular, né, que eu acho que vai funcionar. Deixa eu ver se ela entra aqui. Eu vou mostrar exatamente. E aquela coisa... Só vou então começando. De uma certa forma, sim, saiu alguns posts em alguns blogs, saiu na coluna do Lauro Jardim, mas não foi como...
Aqui, olha só, dá para ver, né? Essa aqui é a página, a gente coloca o portal nosso em inglês, porque manter um portal em inglês, português, espanhol é muito complicado. Em inglês é a língua internacional, né? Então, na realidade, o portal das Olimpíadas foi todo feito em português, mas, por exemplo, a documentação que a gente fez dele, né, ela é toda em inglês, né? E o nosso site também é em inglês, então eu peço a vocês, né, que entendam esse aspecto, mas assim, a nossa parte de divulgação, né, esse Link News and Announcements, né, aqui, se vocês olharem, aqui tem muita divulgação, né, sobre o projeto, né? E a gente fez isso intencionalmente, porque a ideia era dar visibilidade, porque se a gente não falar o que está acontecendo, as pessoas não vão olhar. Então a gente deu muita visibilidade, inclusive o ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Kassab, ele visitou o INPA, a gente mostrou o projeto dele, ele gostou tanto que, sem a gente pedir, ele tweetou na página dele, dizendo, olha, eu acho que o melhor lugar para vocês olharem as Olimpíadas de um jeito diferente nesse projeto do INPA e tal. Então muita gente, durante as Olimpíadas, né, acessou o portal e acompanhou as Olimpíadas através do portal. A gente tem essa análise toda, depois a gente vai colocar isso no relatório, vai disponibilizar, né? E por outro lado, só complementando o que você perguntou, tem várias instituições que estão preocupadas com o legado olímpico, né? Então, por exemplo, uma delas, né, o pessoal, são várias instituições que têm interesse nisso, né? A Casa Rui Barbosa, por exemplo, está montando um grande repositório, que está pegando dados de outras fontes. E uma das coisas que a gente vai fazer, que se tiver tempo, depois eu falo um pouco mais, exatamente essa coisa do legado, a gente vai colocar um jeito especial das pessoas usarem o nosso banco de dados, né? E aí, exatamente através, é como se fosse um metamecanismo do que eu expliquei, quer dizer, as pessoas já vão pegar as coisas, além de poder usar as visualizações, vão poder pegar os dados já analisados, né? E outra área que a gente está trabalhando, que aparece um pouco aqui nessa fase de pesquisa, e que no site a gente mostra aqui, deixa eu ver se ele entra aqui. Essa fase aqui no finalzinho, né, a gente tem créditos adicionais. A gente está trabalhando com um grupo da UF numa área que é chamada de aprendizado profundo, né? O termo em inglês é Deep Learning. Então a gente vai fazer muita análise desses dados para pesquisa a partir de agora, né? E também no futuro vai disponibilizar. Obrigada, Luiz. Perguntas, né? Já tem uma pessoa ali com perguntas rápidas para a gente pegar. Na parte de análise de sentimentos que vocês fizeram, vocês conseguiram identificar se aqueles, pelos IDs que vocês varreram, vocês conseguiram perceber que aqueles que faziam críticas, eles depois diminuíram, ou eles aumentaram, ou eles mantiveram? Vocês conseguiram perceber isso por usuário, por ID ou não? Deixa eu falar uma outra coisa também que é interessante, assim, durante as Olimpíadas, a Júlia fez um negócio muito legal, né, e a gente tem um blog, então ela foi monitorando e vendo, né, o que estava acontecendo. Vamos ver se vai entrar aqui no blog. O blog está aqui, exatamente, você está vendo aqui, tem várias coisas que foram acontecendo que a gente foi destacando aqui no blog, quer dizer, aqui é um resumo e tem a página, e tem umas análises posteriores disso, né? Mas, para responder a tua pergunta especificamente, o que a gente fez de análise de sentimento, a gente usou uma outra fonte, um outro padrão, que é o RedGrump. Então ele faz essa análise para a gente tem esses dados. Agora, essa coisa de comparar e ver vai ser uma coisa posterior. Então, essa pergunta que você fez, a gente está se fazendo e vai agora fazer essa correlação entre os dados, né? Porque é todo um processo que não dá para você fazer. Assim, antes do que acontecer, você não consegue imaginar o que pode ser. E aí você começa a se fazer perguntas, e a ideia exatamente nossa é deixar isso de uma maneira que seja fácil, tanto para a gente responder essas perguntas que a gente se faz, quanto outras pessoas poderem usar isso e a gente vai disponibilizando tudo. Acho até interessante, a gente vai criar uma relação, assim, uma via de mão dupla entre a nossa pesquisa e a comunidade, tanto de pesquisa e público em geral.
Mas pode ser excelente pergunta. Outra pergunta? Só complementar essa questão do sentimento, a gente, como o Luiz falou, a gente vai analisar a posteriori, mas durante as Olimpíadas foi interessante, quando teve o episódio do Ryan Lott, do nadador, como a hashtag Rio 2016 ficou com um peso muito negativo. Então, foi possível perceber durante os jogos, determinados episódios, fazer um sentimento mais positivo ou mais negativo. Olha aqui, pessoal, entrou, a rede funcionou. Então, esse aqui são relações entre países, por exemplo, aqui é o Brasil, né? E esportes, por exemplo, aqui é futebol. Então, é bem natural nesse dia aqui, isso aqui é por dia, né? Então, nesse dia que foi a época que o Brasil estava ganhando, etc, e tal, não sei o quê. Então, assim, praticamente todas as citações, se pegar aqui, né, foram ligando o Brasil com o futebol, né? E aí, se pegar futebol, tem outros países importantes e tal. Então, isso aqui é o tipo de coisa que vocês vêm dar para você ver de uma maneira que seria impossível ver de outro jeito. Quer dizer, a gente fez a correlação dos dados e tem uma visualização especial para isso, né? E você pode olhar isso na linha do tempo. Então, você vai ver como é que vai evoluindo, cada dia você vê que muda completamente, né? O meu nome é Thiago, sou estatístico da ENSE. É mais uma curiosidade, na verdade. Então, a palavra girafa, ela não tem uma polaridade positiva ou negativa, mas, por exemplo, colocado nesse contexto das Olimpíadas, teve aquele episódio da girafa com o Eduardo Paes, né, e tudo mais, e vocês conseguiram notar essa diferença? O canguru, na verdade, desculpa, falei errado. pensei. Inverti os animais. Mas vocês conseguiram notar essa diferença? Deixa eu responder para vocês. Eu estou respondendo de uma maneira que está muito fácil para mim, mas não é enganação, é verdade. Tem muita coisa que a gente vai fazer depois, e como eu falei, uma das coisas que a gente está interessado, que a gente está trabalhando muito lá no INCO, é essa área de Deep Learning. Então você falou, a palavra canguru, né, não tem um significado específico, bom ou mal, tal, mas no contexto tem. E como é que a gente sabe se tem ou não? É porque a gente tem uma inteligência e a gente sabe o contexto. Então, o que a gente vai passar a fazer agora de pesquisa é usar esse algoritmo de Deep Learning. E Deep Learning, essencialmente, é colocar a inteligência no computador para certas coisas. Então, a gente vai treinar e ensinar o computador a entender esse tipo de questão e responder para a gente as perguntas depois de analisar todos os dados. E aí, quando ele olhar canguru nesse contexto, que pode variar até por data, né, ele vai identificar aí tem umas coisas muito interessantes que começa a descobrir as coisas dentro dos dados. A gente até viu isso durante o processo, porque chegou um dia assim, a gente olhou, mas peraí, isso aqui, por que tem tanto dado disso aqui? Eu falei, não entendi. Aí ela falou, não, é porque aconteceu tal coisa, assim, e todo mundo citando não sei o quê. Então, se você pensa assim, a normalidade é isso aqui. Aí tem aquele negócio que faz aquele pico. Por que é isso? Aí você vai ver, mas isso está ligado com o quê? Aí você começa a descobrir. Aí, ao longo desse processo, com o estudo das bibliotecas, os termos e tudo mais, vocês conseguiram incluir isso no dicionário e foi aprendizado. O algoritmo foi aprendendo. Algumas coisas a gente fez durante o processo, a Júlia vendo, observando essa coisa do blog, durante as Olimpíadas ela foi verificando pontos que a gente foi incorporando. Mas o que a gente espera é que no futuro a gente vai fazer isso automaticamente, a gente na verdade vai ensinar o computador a fazer isso para a gente. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Acho que tem tempo para mais uma pergunta. Rapidinho, por favor. Tão rápido quanto possível. Vamos lá. Por favor. Mosaico esportivo, Vladimir. Mosaico foi usado, uma palavra que vocês usaram ali, a gente não vai ver agora, depois a gente fuça. Eu fiz o mosaico pensando o Pareto, ele só tem 16 módulos das 42 modalidades olímpicas que vieram ao Brasil. Então a pergunta essa máquina de aprendizado me permitiria aplicar um Pareto para escolher 16 modalidades, para, digamos, no dia das crianças, escolher o esporte que eu vou usar para minha ação social na Rocinha, tipo isso, uma aplicação bem prática. Segunda questão, a Cantar faz uso do Twitter para questões políticas, né? Na Inglaterra eu venho estudando essa metodologia, que também é uma coisa meio de ponta. Como é que vocês
no processo de pesquisa. Evidentemente, vocês estão na área acadêmica, mas estão estudando tudo que está rolando no mundo. Como é que o trabalho que acontece lá em Londres, já que a gente está falando de Open Source, né, está se integrando ao trabalho daqui do Brasil. É isso. Bom, vou responder também em duas partes. Uma é até interessante, se tivesse mais tempo eu mostraria, mas uma coisa que a gente fez em relação a essa parte de esportes, e a gente usou no mosaico a gente treinou redes neuronais profundas de análise de imagem para pegar todas as imagens que chegavam, né, naquele estágio que eu mostrei. Você olha o vídeo e vê se tem uma imagem. Aí quando você olha, que você coloca no banco de dados, tem um algoritmo, que é uma rede neuronal profunda, que ele olha a imagem e diz, essa imagem é o quê? Então a gente treinou para identificar 30 modalidades esportivas e a tocha. Então a gente tem isso categorizado. Então a gente tem assim, como se fosse 1 milhão de imagens, né, genéricas, né, até mais. E aí dentro dessas a gente sabe exatamente quais são as de futebol, quais são as da tocha. E agora a gente vai fazer trabalhos com isso. Exatamente o que você falou, a gente quer fazer um trabalho pegando toda essa coisa da tocha, tudo que a gente tem da tocha, a gente vai usar isso e vai usar essa classificação, né? E poderia reespecializar esses métodos de redes neurais, né, para tirar isso. Então eu quero isso, mas além dessas que a gente viu, por exemplo, da tocha, coisas que têm a ver com tal coisa, ou esporte tal, né, então dá para fazer isso e é um tema de pesquisa, né? E a segunda coisa, que é essa coisa da relação, a gente espera que isso vai acontecer, quer dizer, já aconteceu e vai acontecer naturalmente. A gente, quando começou esse projeto, a gente se inspirou em outros projetos, inclusive um que foram os Jogos Olímpicos de Londres, né? A gente viu o que eles fizeram e tentou ir à frente, fazer mais coisa ainda. E tem pessoas que fizeram coisas durante os Jogos Olímpicos, né, que é essa questão das remoções e tal, e vão continuar, e a gente está querendo fazer parcerias e coisas assim, e certamente vai acontecer mais. Então é isso. Obrigada, Luiz, obrigada, Júlia. As perguntas não terminam nunca, né? Eu tenho 500 perguntas para fazer, o e-mail deles deve estar lá no portal, né? E as perguntas de vocês até ajudam, né? Como o Luiz falou e a Júlia, né? As coisas vocês vão descobrindo, que as informações vão trazendo e descobrindo as possibilidades disso, não acaba nunca. O legado é uma coisa interessante, tem que estar se falando ainda sobre as Olimpíadas. Provavelmente não está se aplicando sobre as Olimpíadas, sei que é uma coisa bacana de monitorar também. Eu queria até interesse nisso, né? Monitorar o legado das Olimpíadas. Muito obrigada. Vou chamar agora, né, para a gente não atrasar muito a parte da manhã, chamar a Larissa Tuller, que é pesquisadora lá do CRI, está fazendo doutorado no IBIT e pesquisadora do Open Data Institute também aqui no Rio de Janeiro. Ela vai coordenar essa primeira mesa da manhã e ela vai chamar as pessoas para formar a mesa aqui. Bom dia. Queria agradecer o convite de mediar essa mesa, né? Como a Luciana falou, eu sou doutoranda em Ciência da Informação e pesquisadora do TI. Então é um prazer mediar essa mesa, vou chamar agora os palestrantes, que fala de cidadania na era digital. Quem está acompanhando o evento aqui desde o início, né? A gente debateu bastante sobre as transformações disruptivas, sobre todas essas mudanças exponenciais, como as tecnologias vão mudando o modo como a gente se relaciona uns com os outros, a questão de como a gente se locomove, estuda, se relaciona com as empresas, com os governos. E essa mesa a gente vai ter 3 palestrantes abordando como as tecnologias, os dados abertos, eles podem ser úteis para dar mais poder ao indivíduo exercer o direito como eleitor, como cidadão, como consumidor, e como elas podem ser inclusivas, né? Então, são 3 palestrantes, mas eu vou chamar um de cada vez aqui, que eles vão ter 20 minutos cada um para falar, e ao final todos voltam para a gente debater com a participação do público. Mas vou até apresentar de uma maneira geral quem vai estar apresentando essas ideias aqui para a gente. O Sérgio Mardirossiano é gerente de pesquisas e produtos da Proteste, que é a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, vai falar um pouco como é essa relação do consumidor na era digital, né? Hoje em dia, quem
que nunca foi comprar algo que antes pesquisou na internet, né, seja na web ou seja com a lista de amigos no Facebook, né, para saber sobre a reputação da marca, a qualidade do produto, né, e a Proteste, ela é uma grande aliada porque ela oferece vantagens, informações, né, uma ferramenta para oferecer informações para o consumidor, seja sobre comparações de produtos, sobre testes, enfim, guias de compra, e ele vai falar um pouco disso também. A Natália Mazzotti, da Escola de Dados, que é uma instituição que oferece a organizações da sociedade civil, jornalistas e cidadãos, ferramentas para poder ler e analisar dados da melhor forma possível, né? E a gente viu até no ano passado um filme que ganhou o Oscar, né, Spotlight, com um trabalho árduo de jornalistas pesquisando, né, no caso do filme foi denúncias com a Igreja Católica, mas uma quantidade imensa de papel até para ter acesso e depois para analisar. E com as tecnologias, como isso pode ser facilitado, né? Ontem foi exibido um videozinho sobre a Lei de Acesso à Informação, e a gente vai falar um pouco mais sobre ela hoje, mas como com isso, com a digitalização das informações, qualquer um vai poder garimpar e pegar furos de reportagem e outras denúncias e informações de interesse público. E o Carlos Nepomuceno, consultor em Digital Business Transformation, vai falar sobre uberização da política, né? O que é isso? Né? A gente viu que com o Uber mudou a relação que temos com o transporte, né? Milhares de motoristas estão aí sem um gerente centralizado. E será que dá para fazer isso na política? Bom, a gente vai descobrir, né, um pouco mais tarde com o Carlos. Eu queria chamar então aqui para começar o Sérgio. Vou começar com o Sérgio, depois a gente chama os outros e as perguntas no final com todos. Eu pedi uma salva de palmas para o Sérgio. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Para nós é um grande prazer estar aqui. Proteste está aqui, representado por mim, obviamente. Nós somos grandes parceiros do CRI. Já de algum tempo, a gente tem feito alguns trabalhos em conjunto, alguns trabalhos de muito sucesso, do nosso ponto de vista. Foi, na verdade, um grande presente essa parceria nossa aqui com o CRI, e está dando ainda, tenho certeza, vai dar ainda muitos frutos para a Proteste. Me chamo Sérgio, sou gerente de testes e produtos e serviços da Proteste. Para quem ainda não conhece, deixa eu fazer uma pergunta rápida, uma rápida enquete. Quem não conhece a Proteste? Quem não conhece? Tem algumas pessoas aí que não conhecem, então eu vou fazer uma breve apresentação de quem é e quem nós somos, o que nós fazemos e qual o benefício a Proteste traz para a sociedade brasileira. Então, a Proteste é uma entidade civil sem fins lucrativos, não ligada a nenhum partido, totalmente independente, que busca orientar e defender o consumidor no Brasil. E faz isso através de suas ações, baseadas nos seus testes comparativos, e essas ações de lobby geram orientações ou demandas para tanto governos quanto fabricantes alterem seus padrões de qualidade. Então, nós pressionamos os governos e fabricantes para ter uma sociedade, quer dizer, ter uma oferta de produtos e serviços mais justa na sociedade brasileira. Então, em resumo, isso é feito através dos nossos canais. Hoje nós temos 3 revistas. Proteste, que é a nossa revista principal, ela é mensal, tem frequência mensal. Proteste Saúde também, frequência mensal. E Dinheiro e Direitos, de 2 em 2 meses. A Proteste, além de ser afiliada ao grupo Euroconsumers, que é o maior grupo de defesa do consumidor do mundo,
Fora Brasil, na verdade o Brasil é a única entidade fora da Europa que o Grupo Euroconsumers atua. A ISA tem unidades na Bélgica, Itália, Espanha e Portugal. Então, na verdade, eles deram todo o suporte para a gente poder fazer esse lançamento da Bradesco no Brasil, que está completando esse ano 15 anos. Somos bem jovens ainda, estamos na adolescência, poderia dizer assim. Mas já somos afiliados a grandes instituições que nos dão todo o background para fazer o trabalho que a gente faz aqui no Brasil. Por exemplo, o ICRT significa International Consumer Research and Testing, é uma instituição baseada em Londres que congrega todas as associações de consumidores que realizam testes comparativos. Vocês vão perguntar, o que é um teste comparativo? Teste comparativo é o seguinte: a gente vai pegar determinada família de produtos, vamos ter que ver, vocês querem saber qual o melhor produto para você comprar. A gente pega uma série de TVs, as TVs que são mais vendidas no mercado. A gente tem essa informação a partir de pesquisas de mercado que nós fazemos, nós sabemos quais são as TVs que são mais vendidas, e a gente pega essas TVs e a gente envia para o laboratório. Essas TVs são testadas e os resultados são ponderados, e ao final você tem uma avaliação final. Uma avaliação que dá o grau de interesse que o consumidor pode ter por aquele produto. Ao término dessa sessão aqui, eu disponibilizei uma série de revistas da Proteste lá fora. Então, quando vocês saírem, quem ainda não conhece, é legal pegar, dar uma folhada, vocês vão gostar. Hoje nós temos 260 mil, em torno de 260 mil associados no Brasil. É importante dizer, são todas pessoas físicas. É uma maneira da gente garantir nossa independência num país tão turbulento e tão balançado por questões de interesses escusos. A gente bate o pé, tem o pé, então só pode ser associado a Proteste pessoa física. Então, temos hoje 260 mil associados que são quem banca os nossos testes, na verdade. Voltando um pouquinho aqui, antes de começar na parte da apresentação, eu vim pensando muito sobre esse painel que tem a ver, tem muito a ver com o que a Proteste faz e de fato eu tenho percebido uma mudança na sociedade por conta do advento ou do aumento de importância da gestão do conhecimento na nossa sociedade. De fato, me veio à cabeça um substantivo: fraternidade. É um substantivo feminino que significa, dentre todas as possibilidades de significado, harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa. Então, de fato, essa era da informação, ela está nos trazendo de volta as origens do ser humano, do meu ponto de vista, na busca pelo não material. Antes a gente detinha uma coisa, aquilo é meu, é só meu, eu não vou dividir isso com você. Isso tem mudado muito. Na verdade, a gente está na busca da divisão ou da abertura da informação para todos nós. O que é isso? Isso nada mais é do que você ser bom com o próximo sem esperar nada em troca. É a tradução disso, né? E eu tentei traçar um paralelo disso com o que vem sendo aplicado no sentido da gestão da informação hoje no Brasil. Então eu pensei em duas coisas que na minha cabeça fazem sentido e estão relacionadas a isso. A fraternidade. Você tem, por exemplo, o Waze, que te dá a possibilidade de avisar alguém que tem um buraco na pista. Cara, o que aquele cara está ganhando por avisar uma outra pessoa, porque ele já passou pelo buraco, provavelmente ele não furou o pneu dele, ou até furou o pneu dele, mas ele vai lá no Waze e fala: não, tem um buraco na pista, daqui a 100 metros, a pessoa está chegando no buraco, ela vai receber essa informação, daqui a 100 metros tem um buraco na pista. Cara, ela não ganhou nada para fazer isso, ela não ganhou nada, ela só quis ser participativa, talvez ganhar um pouquinho de pontos ali no Waze, mas
essa gestão dessa informação, na verdade, ela traz à tona o que tem de melhor em nós. Mesma coisa com o Uberpool. O Uberpool, para mim, é uma coisa fantástica, porque você divide um táxi com alguém que você nunca viu na vida. Quando você poderia pensar isso, sei lá, 2, 3 anos atrás? Você não é seguro, eu não conheço a pessoa, vou me sentir mal, vou me sentir numa situação desconfortável. Então eu divido tranquilo, eu pego aqui, coloco o Uberpool e ainda vou conversando com a pessoa até em casa. Então a gente tem que explorar, na verdade, esse lado da gestão da informação, que é o lado do bem, que é o lado da fraternidade, do bem ao outro, sem esperar nada em troca. E de fato, é o resgate ao cristianismo, né? Então, tem o lado ruim da tecnologia, da informação, mas tem o lado bom e esse lado a gente tem que explorar. Então, trazendo um pouco também do que a gente faz, aí, o dedo digital da Proteste, em ajudar o consumidor através de crowdsourcing, a gente lançou o velocímetro Proteste. O velocímetro é mobile, vocês podem fazer o download, se forem rápido o suficiente, podem fazer agora. Mas depois eu vou disponibilizar essa apresentação também. Ela mede a velocidade da sua internet e te dá alguns comparativos. Por exemplo, você pode saber na região que você mora qual é a melhor operadora para você. Porque quem está ali na região mediu também e o resultado ficou lá registrado. Então você sabe da sua operadora comparada às outras. E você pode saber exatamente qual é a velocidade que você tem da sua internet. Então você faz uma medição, aqui sai o resultado, e aqui você tem uma pontuação final. Então essa pontuação final é uma pontuação arbitrária, mas ela te dá a ponderação comparada com quem está próximo a você. Então aqui te dá um comparativo nacional, o teu ponto, a tua pontuação, a pontuação da sua internet frente ao nacional e frente ao redor da sua casa. E isso gera o quê? Gera esse gráfico bonito aí. Esse gráfico te dá a possibilidade de saber em quais regiões você vai chegar ou vai viajar. Você já pode antecipar, saber se sua internet vai pegar ou não. Então a gente está colorindo o mapa do Brasil com o crowdsourcing, que é uma coisa linda, né? A gente é muito entusiasta com isso. E você guarda também o seu relatório de medições. Então, se você quiser depois entrar, a Proteste faz isso, a intermediação de consumo, minha velocidade está muito baixa. Você tem um relatório ali, você pode ligar para a Proteste vai ligar para a operadora e vai fazer essa intermediação para você. Então, além de ser um registro que você está tendo naquele momento ali com a sua internet. E disso a gente fez uma campanha para medição, para colorir, na verdade, o mapa. Convidamos as pessoas a colorir o mapa do Brasil. E foi muito legal, não tem nem um mês que a gente lançou essa campanha, mas foi na verdade, para veicular o aplicativo e para estimular as pessoas a contribuírem e ajudarem não só, e saberem o resultado de si próprio, da sua internet, mas saber dos outros, saber ajudar os outros a saberem também. Então essa é quem quiser entrar no site, esse é o site da campanha, teste sua conexão.com.br. Bom, acabou a primeira parte, vamos para a segunda, eu quero fazer uma pequena enquete também aqui. Quem tem refrigerador em casa? Essa pergunta é meio óbvia, mas quem tem refrigerador em casa? Todo mundo, né? Agora, segunda questão, que é a mais importante. Quem compra refrigerador olhando a etiqueta do Inmetro? De consumo de energia. Consumidores conscientes aqui nessa plateia. Realmente, a grande maioria olha a etiqueta de consumo de energia. Essa etiqueta... Ele sabe. Hashtag, ele sabe. De fato, essa é uma etiqueta que foi criada para facilitar a vida dos consumidores.
Porque você vai chegar no mercado e você não tem que pensar, você não tem que olhar número, você vai direto na etiqueta e você sabe o grau daquele produto em termos de eficiência energética. Ocorre que isso tudo, essa etiqueta está dentro do Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é o programa promovido pelo Inmetro e que tem o interesse de tornar as decisões de compra decisões mais conscientes, estimulando a competitividade da indústria, que deverá fabricar produtos cada vez mais eficientes. Ponto esses produtos que estão no mercado hoje não são produtos completamente eficientes. E tem muitos produtos A que não deveriam receber a etiqueta de produto A. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é uma coisa que a gente ainda hoje não tem solução, mas que eu acredito que um trabalho forte, e aí principalmente na linha da gestão da informação, da gente cada vez mais gerar informação, e essa informação não sendo unidirecional, porque hoje como funciona? Hoje é um Inmetro através do Programa Brasileiro de Etiquetagem que gera informação e a gente consome essa informação. Essa informação não passa no nosso crivo. Agora eu vou trazer elementos para vocês aqui para demonstrar que essa informação ela está no mínimo defasada. Então olha só, isso aqui são os critérios de classificação dos produtos refrigeradores entre A, B, C, D e E. Esses critérios não são revisados desde fevereiro de 2006. Desde fevereiro de 2006, que fez aniversário esse ano, 10 anos. O que acontece é o seguinte, os produtos eles sofrem inovações, sofrem melhorias tecnológicas que os tornam mais eficientes. E uma inovação, por exemplo, para refrigeradores que aconteceu é a tecnologia inverter, que é uma tecnologia que controla o funcionamento do compressor e ele é realmente o produto mais eficiente. Então, obviamente, quando você não tem essa atualização, você está comparando um produto que está chegando no mercado mais eficiente com um produto que ainda é da tecnologia antiga. Isso vai de encontro exatamente com o que o Inmetro quer com esse Programa Brasileiro de Etiquetagem. Você está desestimulando a competitividade dos produtos. Porque um produto com menos tecnologia, teoricamente mais barato para ser produzido, tem a mesma avaliação A e A, e para o consumidor é a mesma coisa, a percepção, você não incentiva que os produtos se melhorem ao bom termo da tecnologia. Isso acontece também para refrigeradores, para lavadores, os critérios são de 2005, e para condicionadores de ar, os critérios são de 2006, travestidos de 2013. Por quê? Porque teve uma revisão em 2013, mas essa revisão quase não teve atualização frente à de 2006. E o que isso leva? Leva a uma concentração de produtos na região A. Ali, olha, você vê lavadoras, 100% das lavadoras que estão no mercado, top load, são A. E a gente sabe que dentro desse A tem diversos resultados. Eu trouxe para vocês um exemplo de refrigeradores. Tem um refrigerador A, não importa a marca, na verdade, é refrigerador A e refrigerador B. Esse é um refrigerador que possui a tecnologia inverter. Esse outro aqui, ele não possui a tecnologia inverter. Os dois estão no mercado, os dois têm etiqueta A. No momento do levantamento, a gente fez online, 2.798, o preço dele, e esse é 3.299. Então, esse que é mais eficiente, que a gente vai ver aqui embaixo, ele ainda custava R$500 mais barato. Esse consome 39 kWh mês, esse daqui consome 58 kWh mês. Então, os dois produtos são lá. E o que isso significa? 6 desse daqui consomem o mesmo que 4 desse daqui. E o que isso tem a ver? Você deve estar perguntando o que isso tem a ver com a gestão da informação. Na verdade, o desafio é a gente não depender mais de uma entidade para fazer isso.
mas que com a gestão da informação e a evolução das tecnologias, e daqui a pouco com IoT, Internet of Things, os refrigeradores, as máquinas de lavar, vão estar conectadas à internet. Elas gerem essa informação e passem essa informação de real, esse produto aqui consome tanto, para o sistema, isso seja registrado, cada consumidor envie para um sistema ou para uma central e isso seja computado, a gente não dependa mais de alguém, de novo, a informação unidirecional, que é o que a gente está tentando mudar com a gestão da informação, mudar o direcionamento para algo de rede, né? Para essa produção acontecer em rede. Isso aqui, isso é um último, é uma última questão para vocês levarem, ver como uma coisa é realmente importante e a gestão da informação é fundamental para nós. É que, por exemplo, os testes que são feitos para medir o consumo de eletricidade de refrigeradores são feitos com as portas fechadas. Então, qual consumidor, na verdade, utiliza o refrigerador sem abrir a porta? Então, isso não existe. Isso é uma condição que foi feita, obviamente, para você ter uma certa reprodutibilidade de resultados, mas esse resultado de consumo ele já não reflete o que é real, o que o consumidor tem em casa. Provavelmente esse consumo é maior. Só com a gestão da informação, da forma como a gente vem trabalhando esses novos conceitos, se aproveitando da gestão da informação, a gente vai chegar num bom termo com isso aqui. Então, a primeira parte foi mais algo que a gente já fez. A segunda parte da apresentação, com o Programa Brasileiro de Eletricidade, foi mais uma pimenta para vocês pensarem e para refletirem como a gente está dependente e como isso é importante para nós atualmente e para os consumidores, principalmente. Todos nós somos consumidores. Okay? Obrigado. Gostaria agora de chamar ao palco a Natália Mazzotti, vai falar da Escola de Dados, um pouco sobre jornalismo de dados, novos modelos para qualificar o debate público. Vou pedir uma salva de palmas. Olá, bom dia, tudo bem? Bom, meu nome é Natália, eu trabalho na Escola de Dados, coordeno a iniciativa da Escola de Dados aqui no Brasil. Vou explicar um pouquinho adiante o que é a Escola de Dados, o que a gente faz. É um trabalho que a gente vem realizando já há 3 anos aqui, mas enfim, minha palestra não é sobre a Escola de Dados. Eu quero falar mais sobre jornalismo de dados, minha formação em jornalismo, e eu queria passar um pouquinho para vocês da visão que hoje em dia vem cada vez mais se fortalecendo no jornalismo, de como Big Data e como essas novas tecnologias têm influenciado o rumo dos debates públicos e de como a gente qualifica esses debates a partir das informações que são veiculadas. Bom, a primeira coisa é essa ideia de jornalismo de dados. Imagino que eu esteja falando para uma plateia em que há poucos ou nenhum jornalista, mas isso é uma ideia que tem ganhado força, né? Eu coloquei jornalismo de dados nos top trendings aí, bem recentemente, embora não seja uma novidade no universo do jornalismo em si. O jornalista ele sempre trabalhou com dados. E você pega o próprio exemplo do Spotlight, que ainda era em um momento em que o uso do computador era muito incipiente no jornalismo, e você vê que os profissionais eles já trabalhavam buscando dados, buscando pesquisas. As pesquisas eram completamente diferentes, né? Inclusive eu não peguei tanto esse momento de você fazer pesquisa sem Google. Então, não sei muito bem o que deve ter sido a vida do jornalista antes disso. Mas, hoje em dia, a gente tem um contexto muito diferente e que favorece esse crescimento e essa tendência de se falar cada vez mais de jornalismo de dados.
A gente tem a web aí atingindo a maioridade, tem mais de 20 anos, e com a web, com o acesso cada vez mais facilitado, a gente vê que a produção de rastro digital é enorme, né? Tudo que a gente faz hoje em dia produz um rastro. A gente acessa do nosso celular informações, né, de localização, informações de preferências. Então, tudo que a gente faz hoje em dia, praticamente, né, até o ato de assistir TV, que antigamente era bem mais analógico, hoje em dia gera dados sobre a gente, né, e gera, num processo meio interativo, inclusive, a programação que a gente vai ver depois e vai aplaudir. Né? Stranger Things está aí para mostrar isso para a gente. Além disso, tem mais ferramentas disponíveis hoje.